Olá, Igreja de Nova Vida de Itaipuaçu, tudo bem? Que alegria, que prazer poder falar um pouquinho com você nesse dia. Eu fui convidado para falar sobre família e com certeza é um dos temas que eu mais amo tratar. Eu prego sobre muitos assuntos na igreja, mas você sabia que quase sempre que eu estou pregando sobre qualquer assunto, em geral, eu toco em família também. No meio daquele assunto, parece que todos eles têm um pouco a ver com os nossos relacionamentos familiares. E eu tenho uma alegria imensa de poder falar um pouquinho com vocês. Fui convidado pelo pastor Antônio Marcos, pela Nelly, pela sua família, e uma família que eu amo muito, e está sendo uma alegria muito grande poder participar desse mês juntamente com você. Vamos lá então para a nossa mensagem de hoje. Há algum tempo atrás eu fiz uma série de mensagens na igreja falando, usando a seguinte expressão que é clássica e famosa para a gente, que é: e a família, como vai? Se alguém perguntar para você como é que está a sua família, ou se alguém perguntar para você como é que é a sua família, como é que você responde? O que vem à sua mente quando você pensa na sua família? E eu não estou falando apenas dos problemas, das dificuldades ou das alegrias. Estou falando das pessoas. Quem vem à sua mente? Em geral, quem vem à nossa mente são aqueles que estão dentro da mesma casa que a gente, né? E se eu perguntar para você, me conta sobre a sua família, talvez você pense no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, ou na sua esposa, ou no seu marido, nos seus filhos. Talvez um pai ou uma mãe mora junto com você também. E você pensa, minha família é assim, assado, e você conta um pouquinho para mim. Mas você sabia que em algumas partes do mundo, se a gente perguntar, me conta sobre a sua família, se a gente pedir isso a alguém, algumas pessoas lá do outro lado do mundo vão responder diferente, vão começar contando a história do seu tataravô, e talvez do bisavô, do avô, do pai, porque quando você fala de família, eles têm esse pensamento um pouco mais amplo do que em geral nós temos. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque hoje eu queria deixar isso para você, de que a sua família não é apenas aquela que você está vendo. A sua família não é apenas aquela que você tem contato o tempo todo. Na verdade, você carrega dentro de você, geneticamente, emocionalmente, vários traços que você herdou da sua família de origem, que estão aí, que fazem parte de quem você é. E é muito importante a gente pensar nesse aspecto, né? Porque não apenas você vai se lembrar, quem é que não lembra, né, de um avô, de um tio, uma mãe, um pai que marcou profundamente a sua vida? Frequentemente você se vê falando, meu pai sempre dizia, minha mãe, olha, eu vou falar aqui uma frase que a minha avó sempre disse, ou seja, marcou você aquela frase, né? Você não esqueceu mais dela. Mas não apenas existem antepassados que fazem hoje diferença na sua vida, mas eu preciso lembrar você que você também será, ou já é hoje potencialmente, o antepassado de alguém. Porque virão os filhos, ou os sobrinhos, e virão os netos e os bisnetos. E a minha pergunta é: qual é o legado, o que você tem feito, como você tem algum nível marcado? E hoje eu queria dizer para você que, perceba ou não, você já tem feito isso. Você já está marcando a próxima geração. E eu oro para que você esteja marcando positivamente. Mas existe como a gente marcar de diversas maneiras. Você já é hoje, né? Alguém lá na frente, daqui a muitos anos, vai olhar para trás e vai lembrar. E vai lembrar da sua história, vai lembrar das suas reações, de como você reagiu a certas coisas que aconteceram, de como você se comportou diante de uma crise, por exemplo, a crise que nós estamos vivendo nesses dias. Mas quem sabe você vai ter, né, um sobrinho, uma sobrinha que vai dizer, eu tive uma tia muito legal e ela me ensinou a fazer isso e ela sabia fazer aquilo muito bem. Ou eu tive um tio ou um avô que marcou a minha vida profundamente porque me ensinou alguns princípios, e você vai ser essa pessoa que vai ter deixado essa marca. Na minha história, eu tenho o imenso privilégio de ter nascido numa família com muitos pastores. Todo mundo deve saber que meu pai, o bispo Jorcelino, né, pastor já aí quase 40 anos aí de ministério pastoral. Mas ele não é o primeiro, outras gerações vieram antes, especialmente do lado da minha mãe.
Meu bisavô, que eu não conheci, o avô dela, era um pastor evangélico e tem histórias muito legais que a minha mãe até depois contou para gente. Né? Na família dela, todas as suas irmãs, a minha mãe e as suas irmãs, se casaram também com homens que mais tarde foram ordenados ao ministério pastoral. Eu não estou dizendo que isso necessariamente garanta muita coisa, eu acho que é um privilégio realmente muito grande, mas foi marcando toda a família e todas as gerações. Na próxima geração, que é a minha, tem um monte de pastores também, para tudo quanto é lado. Meu irmão é pastor, alguns primos de segundo grau, de terceiro grau também vão entrar nessa lista. E eu considero realmente uma alegria, um privilégio. Eu tenho um prazer imenso de ser um pastor. Eu estou dizendo isso para você porque não teria acontecido, possivelmente, se não fosse por essas heranças, por aquilo que a gente foi recebendo com o tempo. E assim é com você também. Você hoje é um somatório não apenas das decisões que você tomou, mas das decisões que os seus pais tomaram, né? Às vezes a gente se alegra muito, graças a Deus. Eu estava nessa semana lembrando de uma decisão que meu pai tomou lá atrás, que fez toda a diferença na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida de muita gente. Mas quantos de nós, às vezes, também vamos lembrar que uma decisão dos nossos pais mudou totalmente a nossa trajetória de uma maneira negativa? Ou uma decisão que um avô ou que um bisavô tomou, ou uma avó, uma bisavó, né? Uma decisão, uma escolha que foi feita e fez diferença. Sem perceber, eu também me vejo nesse sentido, nessa direção de influenciar os meus filhos, né? Não é que eu esteja tentando fazer isso, isso acontece. Eles estão sendo influenciados por quem eu sou, por causa do que eu recebi. Então hoje eu queria mostrar isso para você de uma maneira muito viva, muito prática, usando uma ilustração bíblica que é talvez uma das melhores que eu conheço, né? O que a palavra de Deus fala sobre essa transmissão que nós recebemos e que a gente não consegue impedi-la, né? De geração em geração. Mas tem certas coisas que nós nos tornamos intencionais, porque nós vimos na vida dos nossos pais, avós, tios, tias, e nós replicamos de uma maneira muito preciosa, poderosa e muito positiva. A história que eu quero lembrar de você talvez seja da família mais famosa que existe no planeta, né? Até hoje. E eu não estou falando da família real britânica, não estou falando da rainha da Inglaterra, mas eu estou falando da família dos patriarcas que nós vamos encontrar lá no livro de Gênesis. E vale a pena você, junto comigo, observar isso. Eu vou colocar aqui para você ver do que eu estou falando. Abraão, você conhece? Isaac, Jacó e Esaú e os filhos de Jacó. Eu não vou contar a história deles todos, mas você conhece, né? Deus fala com Abraão, faz uma aliança com ele. Isaac é um filho prometido. Abraão, na sua velhice, com a sua esposa estéril, recebe um milagre de Deus. E esse filho da promessa, Isaac, se torna tem um papel importantíssimo nessa história. Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó, que vão fazer parte hoje também da nossa história. Talvez você conheça um pouquinho da história deles, mas eu quero lembrar de um momento muito marcante. E Jacó tem esses 12 filhos, que mais tarde vão dar nome às 12 tribos de Israel, e um deles é José. E José tem uma das histórias mais fascinantes que você vai encontrar no Antigo Testamento. Com certeza marca a nossa. Talvez faça você lembrar do tempo que você aprendeu sobre essa história, talvez como criança, como eu, né, ouviu essa história. Ou se você nunca ouviu, eu não vou ter tempo de contar a história inteira para você, mas eu preciso pontuar algumas coisas. A história de José é uma história que vai tratar uh, de uma crise muito profunda na família. Sem dar muitos detalhes, José ele é seriamente injustiçado pelos seus irmãos, ainda quando bem jovem, porque o pai revelava uma predileção, esse é o meu filho querido, e fazia tudo pelo filho. Os outros irmãos, muito enciumados, tramaram contra José, mas de uma maneira muito violenta. Pensaram primeiro em matá-lo, depois mudaram de ideia e fizeram algo quase no mesmo nível. Venderam ele como um escravo, sabendo que a história dele, dali para frente, possivelmente teria um fim muito triste.
Se você for vendido como escravo naquela época, você não vai viver muito tempo. Mas esses irmãos, tomados de inveja, fazem essa violência terrível, marcante. José não tinha mais como esquecer essa mágoa, essa dor, esse trauma. Estava ali com ele para sempre. Embora, quando você vai lendo a história de José, parece que ele lida razoavelmente bem com essa dor tão profunda. Talvez, e hoje eu quero mostrar isso para você, talvez porque José tomou uma decisão. A decisão de viver como se Deus. Deixa eu tirar esse barulho aqui que está atrapalhando a gente. Viver como se Deus estivesse com ele, mesmo quando parecia que Deus não estava. Mesmo quando, em alguns momentos na história de José, dá a impressão de que Deus não está com ele. Por exemplo, logo, ele foi vendido, né, pelos seus irmãos e logo em seguida ele é comprado por um homem no Egito, um capitão lá, um militar poderoso chamado Potifar. E as coisas começam a melhorar. Mas aí a esposa de Potifar, também numa trama lá diabólica, tenta se deitar com José e ele diz: Não, eu não posso fazer isso porque eu estaria pecando contra o meu senhor, que era o marido dela, e contra o meu Deus. Ao que ela, essa mulher, poderia até ter retrucado: Mas que Deus é esse que permite que você seja vendido pelos seus irmãos e se torne um escravo? Mas José resolveu viver como se Deus estivesse com ele. Estava. A gente não sabe. A Bíblia diz: Deus estava com José. Na verdade, esse é o versículo que eu quero mostrar para você agora. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Esse versículo vai aparecer mais de uma vez. Mas como eu estava dizendo para você, por causa dessa situação lá com a esposa do seu patrão, a coisa fica bem complicada. Ela trama para ele e, mentindo contra ele, acaba lançando José na prisão. Agora ele é escravo e ele é um prisioneiro. Ele não tem muita esperança, não tem muita expectativa. Um prisioneiro possivelmente iria morrer na prisão. Um escravo prisioneiro não tinha direito a absolutamente nada. E nesse versículo que eu estava lendo para você, diz que o Senhor estava com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade. E olha o final: e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Eu sempre leio isso e eu acho, de certa maneira, se a gente quiser ler apenas humanamente falando, parece que tem uma ironia aí. Quem é que quer ter a simpatia do carcereiro mor, né? Ninguém quer. Mas quando a Bíblia diz sobre a situação de José, é muito interessante a gente lembrar que Deus é poderoso para, nas piores situações, preparar os melhores cenários para nós. Mesmo quando José não tinha opção, ele estava preso, ele não tinha controle sobre isso, mas lá dentro, Deus lhe fez prosperar. Não é interessante? Ele diz que Deus lhe deu graça. E o tempo se passa na prisão. José não está esperando que um advogado apareça, que alguém venha defender a causa dele. Ele sabe que ele estaria injustamente. Olha, não era para estar aqui. Eu não sou desse lugar. Eu sou um hebreu. Meus irmãos tramaram contra mim. E eu estava muito bem na casa do meu senhor Potifar, mas também tramaram tudo, toda a injustiça que podia acontecer, aconteceu comigo. Mas ele não tem a menor perspectiva de mudança. Até o dia em que dois homens também vão para a prisão, um copeiro mor e o padeiro mor, do próprio rei do Egito, Faraó. E você deve ter ouvido essa história, eles têm sonhos e eles ficam impressionados com aqueles sonhos. O que está acontecendo? Eles contam o seu sonho para José e José, pelo Espírito de Deus, é capaz de interpretar aqueles sonhos. Ele explica para um o que significa e para o outro também. Para um o sonho é muito bom, ele vai ser restaurado a posição que ele tinha diante do faraó, o copeiro morre. Porém o padeiro, a história é outra, muito triste. José conta para ele: você vai ser morto, e exatamente como ele sonhou acontece. E quando ele fala com o copeiro que ele vai ser restaurado, ele diz: não esquece de mim, eu estou aqui injustamente, alguém precisa me ajudar. E o copeiro diz para ele: pode contar comigo, se o que você está falando é verdade, claro que eu não vou esquecer de você. No entanto, esse homem é restaurado à sua posição e se esquece de José. Ou então prefere não tratar disso. Talvez conversar com o faraó ou com alguém sobre José poderia até colocar em risco a posição dele. Afinal de contas, em algum momento ele foi preso também.
Eu não sei o que aconteceu, né? Mas ele foi preso. Aí os anos se passam, 2 anos se passam. Todo dia José devia acordar pensando, será que é hoje que alguém vai, né, me ajudar? Ou então ele já tinha perdido toda a sua esperança. Mas mais uma vez José decide viver com alguém que confia em Deus, que acredita que Deus está com ele. Mesmo quando parece que não está. Um dia Faraó, o rei do Egito, tem um sonho. Mais de um sonho. Ele tem sonhos estranhos e ele pede que alguém interprete e ninguém consegue. E aquilo se torna uma coisa tão importante para ele que ele chama todos que pudessem ser intérpretes e ninguém consegue. E o copeiro se lembra de José. Teve um cara que interpretou o meu sonho e funcionou. E Faraó diz, manda chamar ele. E exatamente assim acontece. José é tirado da prisão, toma um banho, faz a barba, bota uma roupa bonita e se apresenta diante do grande faraó do Egito. E o faraó conta o sonho para ele. Pergunta, você consegue interpretar? E José dá a pior resposta que alguém poderia dar nesse momento. Ele fala, não, mas o meu Deus, a quem eu sirvo. Porque dizer não significava, eu fico pensando naquele copeiro dizendo, poxa vida, agora eu estou lascado de novo, né? Porque chamei esse rapaz para cá dizendo que ele ia conseguir, agora ele está dizendo que não consegue, mas depois ele diz, o meu Deus, que era extremamente ofensivo para um faraó egípcio, porque todos consideravam que ele, o faraó, era o grande Deus. Mas ele diz, não, meu Deus, em outras palavras, muito melhor do que você, muito maior do que você, faraó. Ele pode, ele consegue interpretar e me dar luz em relação aos seus sonhos. E ele conta toda a história. O que significava cada um daqueles elementos do sonho, falando sobre a fome que iria estar sobre o Egito, sendo que antes teria um tempo de grande fartura. 14 anos aí, onde eles precisavam de toda uma estratégia política para não deixarem de ser o maior império da Terra naquele tempo. E se não bastasse tudo isso, o rei fica impressionado com José. José começa a dar sugestões e começa a dizer ao rei o que ele tem que fazer. Que audácia de José, mas o faraó ele ouve e fica impressionado. E naquele mesmo dia ele nomeia José o primeiro-ministro do Egito. A pessoa mais importante de todo aquele império depois dele, faraó. Ele deixa isso claro para todo mundo e José se torna da noite para o dia, de um prisioneiro ao maior governante do maior império que existia naquele tempo. É impressionante, porque Deus já tinha prometido isso para ele lá atrás e ele não via nunca isso acontecer. Muitas vezes assim na nossa vida, nós recebemos uma direção de Deus, uma visão de Deus, mas parece que o tempo está tentando nos provar, nesse tempo de quarentena. A sensação é essa, nós estamos sendo provados por esse tempo, pelo tempo que nós estamos vivendo. Mas, se você permanecer firme e confiando em Deus, você pode experimentar um final muito feliz. E é exatamente o que acontece com José. Lá na terra dele, os seus irmãos e o seu pai continuam lá, vivos. Todos eles já sabem que José morreu há muito tempo atrás, ou pelo menos eles pensam, e a fome agora está sobre todo aquele lugar. Os filhos de Israel, ou seja, de Jacó, estavam entre os outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. Ou seja, todo mundo estava indo lá no Egito para buscar os mantimentos que somente o Egito tinha. Eu não contei toda a história para você, porque eu acho que você já deve ter ouvido falar. Durante 7 anos, o Egito teve grandes plantações e colheitas, e porque era muito grande, eles puderam armazenar, guardando para um momento que viria depois. E esse momento veio de grande fome, de grande seca e de uma escassez em todo lugar. Não apenas no Egito, mas aparentemente em toda a terra conhecida. Então todo mundo agora estava morrendo de fome, aos arredores todos, em todas aquelas regiões ali. E eles ficaram sabendo que no Egito tinha mantimento e eles iam para lá para comprar. O Egito, que já era riquíssimo, agora se torna mais rico ainda por causa de José. E a Bíblia continua nos dizendo, nós lemos aqui, José era o governador do Egito e era ele quem vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram,
curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Olha que momento interessante. Os mesmos que haviam ferido ele, machucado, vendido José, estão agora na outra posição. O jogo virou. José está na posição de autoridade, de poder, e os seus irmãos estão ali. Só tem um detalhe: os seus irmãos não reconheceram, não sabiam que era José. E a Bíblia diz que José, sim, reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Deixa eu voltar aqui para não passar demais. Essa história é tão fascinante. O que acontece daqui para frente é que José tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos. Se você carrega uma dor muito profunda do que fizeram com você lá atrás e agora você tem a oportunidade de dar o troco, você agora está na posição de autoridade, você está agora na posição de quem tem o poder e aqueles que fizeram mal a você estão precisando da sua ajuda. Esses são momentos determinantes da nossa vida. E José escolhe fazer o que muitos de nós temos bastante dificuldade de fazer. José escolhe perdoar os seus irmãos. E se tivesse tempo eu narrava toda essa beleza, mas você precisa ler, se você não conhece essa passagem. A maior parte do livro de Gênesis conta a história de 60 anos aproximadamente dessa família, de Abraão até José, e toda essa saga espetacular. José primeiro começa a querer saber o que está dentro dos irmãos dele, saber se eles mudaram alguma coisa, se eles vão mentir, porque ele conhece toda a verdade. Mas depois José não aguenta mais, manda sair todo mundo, fica só ele e os seus irmãos. E eles estão morrendo de medo, porque eles podem ser mortos a qualquer momento. E José, possivelmente vestido e maquiado como egípcio, eles nunca reconheceriam, mas ele deve tirar alguma coisa e mostrar: vocês não estão vendo, mas eu sou José, eu sou o irmão de vocês. E se eles estavam com medo antes, agora estão mortos de medo, porque eles lembram o que eles fizeram contra o seu irmão. Ele diz: vocês não precisam ter medo. E estende perdão e graça sobre a vida dos seus irmãos. Eu disse para você que o tema dessa oportunidade que a gente está tendo de compartilhar a mensagem é como as nossas ações elas refletem na vida dos nossos filhos, dos nossos netos e bisnetos, mesmo que a gente não perceba. A pergunta que eu faço para você é: o que tornou José capaz de agir com essa benignidade e ser paciente, ser perdoador, ser alguém que estendeu compaixão na vida de irmãos que não mereciam? Claro, eu não posso abrir mão de que Deus o tempo todo estava em algum nível revelando essa graça a José. Mas eu quero lembrar de um episódio que aconteceu na história de José há muitos e muitos anos atrás. Você lembra que eu falei para você, né, de que além de essa história de José, a gente quer também falar desses dois irmãos, de Jacó e Esaú? Pois bem, talvez você lembre também da história deles. Se você, como eu, cresceu na igreja, ou mesmo que não tenha crescido, você deve ter ouvido falar, irmãos gêmeos, mas um deles nasceu primeiro e tinha direitos de primogênito, Esaú. Forte caçador, Jacó ficava mais em casa, mas Jacó era muito inteligente, tramou todo um plano e comprou a primogenitura do seu irmão, enganou seu pai para conseguir a bênção do pai, bênção do primogênito, e ele recebe agora do pai o direito de ser aquele que vai herdar a maior parte da sua herança. Seu pai Isaac já era bem velho, já estava bem doente, a qualquer momento morreria. E Jacó, que não era o primogênito, agora de repente se torna, por lei, pela lei deles, com o direito de ser o primogênito. Quando Esaú fica sabendo disso, ele declara o seguinte, eu acho importante você ler esse versículo. E Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. O pai já devia estar morrendo ou morreu até aqui. E ele diz: vamos terminar os dias de lutos. E depois ele diz: então matarei
meu irmão Jacó. Esaú, acreditando inclusive que faria isso justificadamente, estava dizendo: ele roubou o que é meu, então eu vou matá-lo. E Jacó fica sabendo dessa decisão de Esaú e foge, vai embora. A mãe dele, Rebeca, fala: olha, se você ficar aqui, você vai morrer. Então você precisa pegar o que você puder e ir embora. E Jacó vai praticamente sem nada. Só que ele vai para um lugar e a história dele acontece dali, tem mais 14 a 16 anos, muitos anos se passam, e lá ele constitui uma família e ele se torna muito rico. E ele está muito bem, naquele tempo, era muito normal casar-se com mais de uma mulher, ele se casa com duas irmãs, e tem duas concubinas, e com essas 4 mulheres tem vários filhos, e com Raquel, a sua esposa, uma das suas esposas, que era a paixão de Jacó, ele tem um filho chamado José, e é o seu filho que a gente contou a história dele, né? Querido do papai, que causou a inveja dos irmãos e toda aquela novela das 9 aí que a gente contou. Mas José nasceu de Raquel e ainda quando criança está nesse ambiente de que o seu pai, Jacó, está longe da família lá de origem, porque tem uma crise com seu irmão, enganou o seu irmão, não pode voltar para casa. Até o dia em que Deus fala com Jacó. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes. E olha o que Deus fala para Jacó: e eu estarei com você. Eu não sei como é que Deus falou isso para Jacó, mas quando Jacó ouviu Deus falando isso para ele, talvez ele tenha pensado: o Senhor precisa estar comigo mesmo, porque o meu irmão não vai me receber bem mesmo. Na verdade, Jacó temia pela sua própria vida e pela sua família, mas ele obedece à direção de Deus. Ele prepara a caravana e todos os seus servos e todos os animais e todos os seus bens. Ele é um homem muito rico e a família toda, e eles seguem em direção à terra de Canaã, a terra de seu pai. E voltando para casa, chegando lá, a Bíblia diz que quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, o seu irmão estava preparando uma comitiva com um exército, que talvez, né, faça a gente pensar: eu acho que meu irmão não vai me receber bem mesmo, ele preparou um exército para vir contra mim. E a Bíblia continua dizendo: ah, dividiu as crianças entre Lia, as 2 esposas, Raquel e as 2 servas, ou seja, cada mãe com os seus filhos. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último, botou no final da fila, talvez tentando proteger ainda mais. Ele mesmo, Jacó, passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Interessante. O tempo todo ele ia se curvando como alguém que está realmente se sentindo humilhado na presença do irmão, como alguém que está precisando do perdão. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Meu Deus, que cena bonita, né? Obviamente o que nós estamos vendo ali é a manifestação de perdão inesperada. Jacó sabia, com certeza ele já tinha contado para os seus filhos essa história: olha, eu fiz algo muito grave contra o meu irmão, contra o tio de vocês. E com certeza ele me odeia até hoje e vai fazer de tudo para, se me encontrar um dia, me matar. E ele, né, quando sai da sua terra e vai em direção a Esaú, tem aquela caravana, muita riqueza e nenhum exército guardando eles. Era uma presa fácil. Se o seu irmão quisesse, ele poderia matar os servos, matar Jacó, ficar com as esposas, os filhos e as riquezas, pensando: era meu direito, eu sou o primogênito e fui roubado. Mas Esaú revela misericórdia, revela graça. E veja o que a leitura continua dizendo: então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? E Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo.
Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. E por fim, por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Não é interessante que a Bíblia não conta o nome de quase nenhum dos outros filhos, mas faz questão de dizer do nome de José. Isso não está por acaso ali. José está vendo uma cena que vai marcar a vida dele para sempre. O dia em que o meu tio estendeu misericórdia e perdão na vida de alguém que não merecia, que era o meu pai. Porque o meu pai roubou a sua primogenitura e roubou a bênção. Ele não merecia o perdão, no entanto, ele recebeu o perdão. Você já percebeu onde eu quero chegar? Os anos se passaram e toda aquela história que eu contei para você, José está diante dos seus irmãos. E ele decide fazer pelos seus irmãos o que ele viu o seu tio fazer pelo seu pai. Ele presenciou. Ele estava lá. Ele viu acontecer. É por isso que eu estou dizendo para você hoje que o que você faz não apenas... existe uma expressão que diz que uma imagem, né, uma ação vale mais do que 1000 palavras. Não apenas isso. Ecoa. A sua ação, né, pode ecoar para as próximas gerações. O que você faz hoje. A maneira como você reage, a maneira como você experimenta a vida, especialmente em tempos de crise, está sendo observada, especialmente pelos seus filhos, pelos netos, pelos sobrinhos, pelas próximas gerações. E o que você faz já está causando uma reverberação, um eco na vida de outras pessoas. Um dos versículos prediletos está lá no finalzinho da história de José, está no último capítulo do livro de Gênesis, quando, infelizmente, né, como toda a história tem que ter, o pai de José finalmente morre, Jacó, esse que eu estava falando agora. Ele morre. E quando ele morre, os irmãos dele todos, já tinham passado tempo, já tinham passado anos, mas eles pensam, bom, meu pai morreu e talvez ele fosse a única razão porque o nosso irmão não se vingou da gente, agora ele vai matar a gente. E José fala, não, vocês não precisam ficar preocupados, vocês não precisam ter medo nenhum. E ele fala, um dos meus versículos prediletos, ele diz assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. E eu acredito que Deus faz isso. Ele é especialista em transformar mal em bem. Mas nós nunca vamos experimentar o bem de Deus, que Ele pode, né, o mal que pode ser transformado em bem, se nós não formos aqueles que vão imitar Jesus, vão imitar o nosso Pai Celestial no que diz respeito à sua graça e à sua capacidade de perdoar os imperdoáveis. Eu acredito que é uma das coisas mais poderosas que existe na nossa vida familiar. É isso que José nos ensina. Descobrir que alguém não merece o perdão e ainda assim estender esse perdão. Ele viu o seu tio fazer isso e ele agora está replicando. Eu tenho certeza que as gerações posteriores vão aproveitar e gozar muito dos benefícios por causa dessa decisão. E é exatamente o que acontece. Durante os próximos muitos anos, a família de Israel, que começa a crescer, experimenta uma imensa paz e alegria e prazer, porque José decidiu seguir a direção de Deus e não a do seu próprio coração, não do que talvez as suas emoções gritassem diante disso. Porque quando você está numa situação como aquela, tem algo dentro de você que grita por vingança, porque você quer justiça. Eu acredito que em alguns momentos, para nós termos o que Deus tem para nós temos que abrir mão de direitos, abrir mão até mesmo da justiça que nós queríamos que acontecesse. E é doloroso ouvir isso. Talvez você esteja me ouvindo pensando, André, para mim não dá. Eu acredito que se José dissesse isso, a história teria sido completamente diferente. Mas ele diz, eu vou abrir mão. Eu tinha direito de me vingar, eu tinha direito de exigir justiça. Mas eu prefiro fazer o que Deus está me ensinando a fazer. E a frase que eu quero deixar para você nessa oportunidade é essa daqui. Ações não apenas falam mais alto do que palavras. Muitas vezes
elas ecoam para a próxima geração. O que você está fazendo já está tocando na vida de outras pessoas. Você tem filhos? Você já parou para pensar que é bem possível que o seu filho, homem, você pai, vai tratar a sua esposa como ele observa você tratando a mãe dele. Ele já está absorvendo isso. E possivelmente a sua filha, mulher, vai decidir o tipo de marido que ela quer com base no tipo de pai que ela tem. E você, mãe, já está entregando de alguma maneira, né, essa herança e esse legado na vida da sua filha, pela maneira como você trata o seu marido, pela maneira como você trata as coisas da vida, pela maneira como você, homem ou mulher, trata finanças, trata relacionamentos, trata Deus. Eles já estão observando. E eles vão ter essa referência para sempre dentro deles. E vai ecoar para os netos, e vai ecoar para os bisnetos. Eu não sei se eu vou estar aqui, se Deus me der graça de ser um avô, e quem sabe um bisavô. Talvez os meus bisnetos nem conheçam muito a meu respeito. Mas eu estou muito interessado hoje a deixar para eles alguma herança. E tem a ver com as minhas decisões, com as minhas escolhas, com a decisão, especialmente em momentos difíceis, quando nós somos pressionados a tomar a decisão certa. Especialmente quando você tinha tudo para desistir e não desistiu. Eu coloquei aqui, eu preciso ler para não perder isso. O que eu acho extremamente poderoso. Você hoje já é um exemplo. Já estão vendo, né, que a maioria de nós não vai estar aqui mais para ver as repercussões das nossas decisões. Mas esteja certo, as decisões que você tomou, outras decisões serão tomadas com a sua impressão digital nelas. Você vai ter marcado a vida de outras pessoas. A moral dessa história de José com os seus irmãos está ali naquele último versículo: vocês intentaram o mal contra mim e você não consegue impedir que o mal seja intentado contra você. Mas ele diz: Deus transformou isso em bem. O que os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos e sobrinhas virem você fazer vai estabelecer um alicerce para aquilo que eles farão em tempos de crise. Os nossos filhos vão esquecer praticamente de tudo que a gente fala para eles. Mas sabe o que eles nunca vão esquecer? De quem nós somos e do que nós fizemos em momentos difíceis. E goste você ou não, hoje você já é um exemplo. Eu pergunto para você, o que vai ecoar da sua vida para a próxima geração? O que você está decidindo que vai tocar a vida de outras pessoas que você talvez nem conheça? Porque hoje as suas ações estão falando bem alto, mais alto do que 1000 palavras. Mas muitas vezes as nossas ações ecoam, é mais poderoso do que isso, elas ecoam para outras gerações. E é tão bom saber que nós temos um Deus que cuida de nós, que nos ajuda, que nos dá direção. E nessa oportunidade eu quero orar por você, porque esse é um privilégio que você tem, que você não pode perder. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Nós olhamos para essa família de Jacó e Esaú e mais tarde de José e seus irmãos e percebemos que uma geração ensina a próxima geração e que nós, em geral, tomamos decisões com base em coisas que nós absorvemos e foram aprendidas e adquiridas na nossa história, na infância, na adolescência, em tudo que nós vimos e recebemos. Ajuda, meu Pai, a homens e mulheres hoje que não receberam o que precisavam, a quebrarem um ciclo de dor, a quebrarem todo tipo de, na sua vida, todo tipo de mazela e de situações que trouxeram trauma e complexo.
E assim como José, essas pessoas decidam, eu não vou fazer com base no que fizeram contra mim, mas eu vou fazer diferente, porque eu vou plantar boas sementes na vida dos meus filhos. Pai, para isso, nessa simples oração, nós pedimos que o Senhor revele a Tua palavra a nós, que ela enche o nosso coração e que o Teu Espírito nos dê coragem em momentos de crise para fazer o que o Senhor nos manda fazer e não o que nós queremos. Por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor vai fazer, recebe toda a glória em nome de Jesus. Amém e amém. Nova Vida de Itaipuaçu, foi um prazer imenso estar com você nessa oportunidade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E até a próxima.